sem dormir, me ajoelho em aflição, o sofrimento, a dor e a culpa entrego a Cristo em oração. Jesus me chama pra passear e de mãos dadas a conversar. Andamos juntos em seu jardim. Jesus me anima, me faz sorrir, e assim Jesus habita em mim. De manhãzinha, se as lutas vêm e eu me esqueço, quem me sustém, Jesus convida pra passeio. Eu deixo tudo e Jesus me chama pra passear e de mãos dadas a conversar. Andamos juntos em seu jardim. Jesus me anima, me faz sorrir, e assim Jesus habita em mim. E assim Jesus habita em mim. Deus amado, muito obrigado pelo seu grande poder que atua na nossa vida. Ó Senhor, queremos ouvir a sua voz, queremos receber a sua palavra em nosso coração. Ó Senhor, que o Senhor possa falar através dos meus lábios impuros, o Senhor possa falar ao nosso coração impuro e dizer a nós aquilo que o Senhor deseja e o que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler do verso 1 em diante, onde diz assim:
No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas bonitas apaineladas, enquanto esta casa, a minha casa, o meu templo permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. Por que, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho de mãos. Pedro e os discípulos estavam ali, o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo, e eles começaram a pregar. Havia pessoas de 16 nações diferentes, pregando, e cada um entendia falar na sua língua. Pedro devia pregar em espanhol, Tiago pregava em inglês, e assim por diante. Aí de repente, ali, lógico, as línguas não eram exatamente essas, né? Ali naquele momento, alguns que não estavam prestando atenção, ou alguém que falava inglês, mas estava perto de Pedro, falava português, não entendi, falava espanhol, não entendia, dizia: esse camarada está fazendo o quê? Está falando o quê? Bom, eu não estou querendo saber disso, esse povo está bêbado. Pedro ali naquele momento diz: estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa 3ª hora do dia, que é 9 horas da manhã. Mas, Pedro diz, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que Joel diz? Está lá em Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. E ele diz o que aconteceria quando descesse a chuva temporã e a chuva serôdia: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Essa foi a promessa de Joel, e para cumprir isso que Joel disse, Pedro pregou, e naquele momento 3.000 pessoas se converteram. As eiras se encheram de trigo ou não? Os celeiros de Deus se encheram ou não? Porque a promessa que Pedro cita em Atos começa ali com a chuva serôdia, todo o capítulo 2 de Joel, e ela diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Joel citou 2 chuvas. A primeira chuva, chuva temporã. O Senhor Deus vai descer sobre vós como chuva, chuva temporã, e chuva serôdia como outrora. Não é isso que diz o verso? E Pedro diz: esses homens não estão embriagados, foi o Espírito Santo que desceu sobre nós como chuva. Está se cumprindo Joel. O que está acontecendo agora é a chuva temporã. Aí tem um gráfico com os ciclos das chuvas de Israel. Ali por outubro começava a chuva temporã, uma chuva fraca e constante, ela regava a terra. Quando a primeira chuva temporã chegava e regava a terra, os lavradores que ficavam de olho no tempo iam lá e plantavam.
afofava a terra, umedecia a terra, aí a chuva vinha constantemente, regando a terra, a planta ia crescendo e crescendo, e quando aparecia o grão, e os cachos estavam verdes, ali por volta do mês de janeiro, meados de janeiro, começava então a época da chuva serôdia, era a última chuva, ela vinha forte, torrencial, e ela também tinha uma duração menor, ela ia até abril, ali era a chuva serôdia. Agora, eu quero dizer para você, eu vou voltar esse slide, deixa outro por enquanto ali. Pensa bem, se Pedro disse que o que estava acontecendo ali era chuva temporã, e a Bíblia diz em Joel que seriam duas chuvas, temporã e serôdia, está faltando cair uma chuva do Espírito ainda, não está? Está ou não está? Ah, tá. E se a chuva serôdia era mais forte, se ela era uma chuva mais poderosa do que a temporã, quer dizer que essa segunda também vai ser, não é verdade? Por que será que o Senhor Deus ainda não derramou essa chuva serôdia sobre nós? Por que será? Está no texto de Ageu. Vamos ler do verso 8 que nós já lemos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Deus está dizendo para você e para mim, filho, o que eu mais desejo hoje é reconstruir o meu reino universal. Eu desejo que Jesus volte, mas antes dele voltar, eu preciso que você pregue o Evangelho. Mas para você poder pregar o Evangelho, você não vai conseguir pregar o Evangelho com o seu poder. Sabe por quê? O mundo, a densidade demográfica, ela cresce cada vez mais, o mundo está cada vez mais habitado, nascem 2 novas pessoas por segundo no mundo. Você nunca vai conseguir pregar o Evangelho, não tem jeito, é muita gente, é 200.000 pessoas num dia, não tem como, você não vai conseguir, você precisa do poder do Espírito, porque naquela época, quando foi derramado o Espírito, o Evangelho foi pregado a todo mundo. Sabe, filho, enquanto isso, você está vivendo uma vidinha religiosa ridícula, você está vivendo no raso espiritual, você não consegue viver o Evangelho, porque você não recebe o Espírito Santo na sua vida, você não consegue pregar para os outros, porque a sua vida não convence os outros. Como é que você vai convencer alguém de que o Evangelho é bom, se ele não é bom nem para você? Aí Deus está dizendo, você prega, esperam muito, mas esse muito é pouco. Eu fico desesperado quando eu olho para os resultados dos programas que a gente põe na TV. A gente fica esperando quanta gente vai pedir o curso bíblico. E de repente num domingo diz 500 pessoas pediram o curso bíblico. E eu fico desesperado, digo, meu Deus, um programa assim na TV e só 500 pessoas pediram. E 500 é muita gente quando pede. Era para ter 1 milhão, 1 bilhão de pessoas pedindo, eu sei lá, querendo conhecer a palavra de Deus. Mas a gente precisa pregar, não com esse poder que nós temos, mas com o poder do Espírito Santo, a chuva serôdia. E Deus está dizendo, eu quero dar para você a chuva serôdia, eu estou querendo dar para você, mas ainda está faltando alguma coisa. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Você tenta trazer o povo para a igreja, mas quando eles vêm para a igreja, muitos deles, enquanto 10 batizam, tem 20 que saem da igreja, desistem de viver o Evangelho. Com um assopro eu dissipo. Esse povo é um povo que não cria raízes, eles não continuam vivendo comigo, eles esperam que eu transforme a vida deles como uma vara de condão mágica. E Deus continua dizendo,
Por que, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa? Deus está perguntando e está respondendo: por que eu não derramo ainda a chuva serôdia? Por quê? Olha o que diz no verso seguinte: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, é o que Deus está dizendo. Por quê? Porque Deus retém o orvalho, porque Deus está retendo a chuva serôdia, porque Deus não manda em abundância essa chuva serôdia sobre o seu povo, o povo escolhido dele, sobre Israel, sobre a igreja invisível, os seus fiéis que estão espalhados, porque Deus não derramou ainda. Deus diz Ele mesmo: por quê? Porque vocês ainda não reconstruíram a minha casa, o meu templo. É por isso. Bem, espera aí. Deus está querendo dizer então que nós temos que organizar excursões para ir lá em Israel e reconstruir o templo, porque enquanto não reconstruir aquele templo lá, Jesus não pode vir, nós não vamos receber a chuva. É isso que ele está dizendo? Que templo é esse? O que é esse templo? 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Aí diz o seguinte: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E não é só isso, vamos ler mais. 1 Coríntios 3, 13 e 17. E aí diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o verso 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá quando Jesus voltar, porque a sabedoria de Deus, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Deus está dizendo assim: você é sagrado. Você está fazendo o que com o seu corpo? O que você está fazendo com esse santuário do Espírito Santo? O que você está fazendo com o corpo da tua esposa? O que você está fazendo com o corpo do teu filho? O que você está fazendo com a mente deles, quando você se relaciona com eles? Eles são santuário do Espírito de Deus. Tua esposa não é tua propriedade, teu marido não é tua propriedade, teu filho não é tua propriedade, é propriedade de Deus, porque Jesus os comprou por preço, e você é templo do Espírito Santo. Tem dúvida ainda? 2 Coríntios agora, 2 Coríntios 3, 13 e 17, olha lá o que diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O Senhor Deus está olhando para você e para mim e está dizendo: sabe por que eu não posso mandar a chuva do Espírito Santo, aquela que vai fazer com que os cegos enxerguem na hora, com que leprosos sejam tocados e sejam restabelecidos ali na frente de todos, com que mortos sejam ressuscitados ali no velório? Sabe por que eu não derramei ainda esse poder do Espírito? Porque está faltando você reconstruir o santuário de Deus, o santuário do Espírito Santo, que é o seu corpo. Deus está dizendo que o seu corpo está destruído. Está ou não está? Ninguém falou nada. Que coisa. É difícil dizer, né? Ou você discorda? A comida que você come constrói ou destrói? Você está comendo o quê? Gordura, fritura. Você está comendo um monte de coisa que não faz bem para a tua saúde. Eu não estou falando nem de viciar, não estou falando de cigarro, de bebida alcoólica, esse é o extremo dos extremos. Eu estou falando daquilo que você come, aquilo com que você se alimenta. Você está esperando chegar no quê? Acabar, estrupiar tudo. Você está esperando acumular tanta desgraça.
Você se alimenta do quê? Deus está dizendo: meu filho, minha filha, eu preciso do seu corpo, eu preciso me comunicar com você, eu preciso falar com você. Deus se comunica conosco através do nosso cérebro, da nossa mente. Como é que eu posso ter a mente limpa se o meu corpo não é santuário do Espírito Santo? Se eu como coisas que embotam a minha mente, se eu como coisas que fazem mal para mim, que me deixam sonolento, como é que eu posso? Como é que eu posso ter a mente limpa para conhecer Deus? Eu digo assim: não sei, eu leio, mas eu não consigo entender. Às vezes a resposta está na sua dieta alimentar, muitas vezes está ali. O que você tem colocado dentro do teu cérebro? As coisas que você vê, as vias da alma. Deus se comunica conosco através do cérebro, da nossa mente, e Ele fala através das vias. São os 5 sentidos. O que você tem olhado? Eu tenho dito aqui reiteradas vezes que nós somos cegos e surdos espirituais. Sabe por quê? Porque a gente tem enchido os nossos ouvidos de lixo e tem enchido os nossos olhos de lixo. É tanto lixo que entra ali. Nós colocamos aqui o lixo de Hollywood, o lixo da Globo, do SBT, da Record. A gente põe o lixo do BBB dentro da nossa mente. A gente põe o lixo de filmes, de filosofias que entram aí, o lixo das novelas que entram dentro da nossa cabeça, e a gente começa a ter tanto lixo que a gente não consegue distinguir o que é lixo do que não é lixo. Coloca um tanto de lixo no lixão, chega ali e joga um balde de lixo no meio do lixão, e alguém vai dizer qual foi o lixo que você jogou ali, mas coloca um tanto de lixo aqui nesse lugar que está limpinho, e todo mundo vai se incomodar com o lixo que está aqui. O lixo só faz diferença numa mente limpa, mas a nossa mente anda tão cheia de lixo que a gente não sabe nem distinguir o que presta e o que não presta. Por que eu não posso ver isso? Isso eu acho que eu posso. Se o filme tiver alguma cena assim mais picante, eu só adianto um pouquinho. Quando a gente adianta um pouquinho, eles fazem tudo que eles estão fazendo um pouquinho mais rápido só, não é verdade? É assim. A gente enche a cabeça de lixo. O lixo da internet está entrando dentro da sua cabeça, dentro do seu corpo. Deus está desesperado para falar com você, mas Ele não consegue, porque a tua mente está cheia de lixo. Lixo e lixo. A gente não consegue de maneira nenhuma se comunicar com Deus dessa maneira. E Deus está dizendo: como você espera receber o poder do Espírito Santo e o Espírito habitar plenamente a sua vida, se o seu corpo é uma lata de lixo? Como? Eu não tenho como derramar o meu Espírito sobre você, a não ser que você reconstrua esse templo. E aí eu consigo entender o que Paulo diz lá em Romanos 12, do verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela reconstrução da sua mente. Paulo diz: eu estou rogando a você pela misericórdia de Deus, que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Um sacrifício vivo. Tem gente que está disposta até morrer por Jesus, mas tem pouca gente disposta a viver por Jesus. Porque quando o Senhor Jesus ensinou o caminho para segui-lo, Ele diz assim: todo aquele que quiser vir após mim, o que Ele disse? Renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. A primeira palavra de ordem: renúncia, negar, negue a si mesmo. Ora, por que Deus deseja que eu negue a mim mesmo? Por que Deus deseja que eu renuncie? Poxa, uma comida tão boa, eu tenho que renunciar a isso, eu tenho que dizer não, eu tenho que me abster. Agora eu vou ficar olhando para um monte de coisa que eu adoro, porque eu cresci comendo isso. Eu dizer: não, isso eu não como, aquilo eu não como, não, não, aquilo também não. Eu vou comer o quê? Não tem nada para comer, porque o meu paladar acostumou a comer o que não presta. Como é que eu vou gostar do que presta? A comida de Deus, ou a comida que agrada que agrada a minha mente, que me faz bem para o corpo, ela muitas vezes não é agradável ao paladar, ou não é tão agradável, porque eu tenho que reeducar. Por isso essa coisa se chama reeducação. Como é que eu vou ter prazer em ler a palavra de Deus se a minha mente está cheia de imagens, está cheia de videogame, está cheia de um monte de coisa? Como é que eu vou ter prazer em Deus? Como? Por isso Paulo diz assim:
Você precisa fazer uma reconstrução, uma renovação da sua mente. Não se conforme com esse século, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Eu rogo a você que faça isso. Por misericórdia, faça isso. E eu começo a entender o porquê. Um amigo meu diz assim: pastor, a gente estava começando a conversa, eu não tinha chegado nem perto disso. É o que a maioria das pessoas pensa. Esse negócio de alimentação é para quem quer ter uma coisinha mais refinada, assim. Esse negócio de se abster disso e daquilo, né? Não que Deus, né? Essa é uma coisa só para quem quer ter um upgrade, vamos dizer assim, né? Esse é o pensamento de todos. E eu fiquei pensando, por que Deus pede renúncia? Por quê? Um dia desse, um amigo meu me mandou um vídeo onde tinha gravado um capítulo, um episódio de um documentário de uma rede de TV conhecida. Aí eu peguei aquele documentário e demorei um pouco para entender porque esse meu amigo, que é psiquiatra, me enviou aquilo. Na verdade, aquele capítulo mostrava um teste que era feito com altos oficiais da Marinha norte-americana. Eles passavam por esse teste para passarem a pertencer, se aprovados, pertencer a uma tropa de elite da Marinha norte-americana. Então mostra vários testes aos quais eles eram submetidos. E eu comecei a pensar, por que ele me mandou isso aqui? E fui descobrindo aos poucos. Primeira coisa, meu amigo sempre diz assim: olha, nós não somos viciados, as pessoas não viciam em maconha, em cocaína, em heroína, em crack. Essas substâncias não viciam as pessoas. Ninguém fica viciado em maconha, em crack, em cocaína, porque isso não vicia. Opa, como é que é? Entenda bem. Na verdade, o que acontece quando você ingere isso? Bem, nós temos dentro do ser humano, o documentário fala, dentro do ser humano, uma substância que se chama dopamina. Ela é chamada a substância do prazer. Quando eu como alguma coisa que agrada ao meu paladar, da qual eu gosto muito, isso é uma reação natural, Deus fez assim. A minha papila gustativa se comunica com o cérebro, e o cérebro, ele derrama no meu corpo um tanto de dopamina, e aquilo me dá muito prazer. Uau, que delícia comer isso. E Deus fez assim para que o ser humano se lembrasse de comer, quisesse comer, para sentir prazer, para ter uma vida de prazer também. Aí ele disse, bom, lá no documentário, quando você come uma coisa gostosa, numa escala de 1 a 10, prazer 3. Aí eles dizem, a coisa que dá mais prazer dentro dessas coisas naturais do ser humano, como por exemplo se alimentar, a coisa que dá mais prazer é o orgasmo sexual. Se comer um alimento gostoso, prazer 3, numa escala de 1 a 10, orgasmo sexual, prazer 10. 10. Bom, aí eles disseram assim, nós queríamos medir, antes disso, cocaína, prazer numa escala de 1 a 10, prazer 30. Prazer 30. Ou seja, eu fico viciado na dopamina. Quando a pessoa ingere droga, cocaína, é tanto prazer, é tanto prazer, tanto prazer, é uma overdose de prazer. E a pessoa sente necessidade da dopamina, por isso ela procura a cocaína de novo, porque ela precisa daquele tanto de prazer no corpo dela. Ela ficou viciada no prazer. E nós somos viciados em prazer, em prazeres bem menores que a cocaína, em alguma coisa que eu gosto de comer e que eu não consigo ficar sem comer, alguma coisa que eu gosto de fazer, eu não consigo ficar sem fazer, e a tal lugar eu não consigo ficar. Bom, lá no documentário eles disseram, nós queríamos medir qual era a comparação, quando no prazer 10, quanto se tem de razão, quando tem muito prazer, quanto o ser humano tem de razão. Então eles fizeram um teste, mostra ali na máquina de tomografia computadorizada, para medir qual a relação entre prazer e razão. Bem, nas mulheres, acho que eu vou falar os homens primeiro. Homens ou a mulher? Ou mulher? Como vocês não falaram nada, vou falar os homens primeiro. Nos homens, enquanto o prazer é 10, a razão é 1.
nas mulheres, enquanto o prazer é 10, a razão é 0. E se você achar interessante, engraçado, saiba que, se vocês todos e nós todos nos submetemos a uma prova, e um tirar 0 e outro 1, todo mundo está reprovado do mesmo jeito. Isso quer dizer o quê? Me chamou a atenção. Isso quer dizer o quê? Que no momento em que eu tenho muito prazer, eu não consigo raciocinar direito. E eu pensei, meu Deus, aonde Satanás me tenta o tempo todo? É no prazer sexual, é no prazer de assistir, é no prazer de ingerir, de comer, é no prazer de ficar na frente do videogame, da internet. Eu não consigo, eu até treino para dizer assim, vou ficar meia hora, mas eu fico 1h30, 2 horas, 5 horas, é assim, é no prazer, aquilo me dá prazer, adrenalina, não é verdade? Eles entrevistam algumas pessoas saltando com paraquedas assim, de cima de edifício, e é coisa perigosíssima, e quando a pessoa cai lá embaixo, diz assim, e agora, o que você vai fazer? Eu vou fazer um negócio mais perigoso ainda, porque eu preciso dessa adrenalina no meu corpo, é assim, viciados em prazer, quanto mais prazer, aí Satanás vem e tenta você no prazer. Por isso nós precisamos dizer não. Isso se chama jejuai sem cessar. A Bíblia diz orai sem cessar, mas isso é jejuai sem cessar, é você se abster. Eu digo não, quando vem uma tentação eu digo não, e eu resisto, não. Isso é um músculo, domínio próprio. Aí eu pensei, meu Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo se manifesta na minha vida quando eu recebo o batismo diário do Espírito Santo, através do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. O primeiro deles é amor, o último é domínio próprio. Domínio próprio é como se fosse um músculo que eu exercito todo dia. Eu exercito como? Dizendo não para as coisas que eu sei que não são boas para mim, e eu digo não para aquela comida, não mais, não. Eu tenho uma vontade miserável, mas eu digo não, e depois não, e aquele entretenimento, não, e aquele site, não, e eu digo não, e aquilo eu vou treinando, o músculo, eu vou dizendo não, eu vou negando a mim mesmo, aos prazeres que me levam longe de Deus, que botam um monte de lixo na minha mente, na minha consciência, na minha cabeça, e eu vou ficando musculoso, o meu domínio próprio. Por isso a palavra de Deus diz assim, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, porque quando o diabo vem forte, tentando arrombar a porta do meu coração, Deus é tão maravilhoso que ele não diz vença o diabo, ele diz resista. Eu só tenho que ter força para resistir. E se eu treinei o meu domínio próprio, e se eu conseguir me abster, se eu conseguir negar a mim mesmo, o diabo vai tentar, mas eu vou conseguir resistir, e por causa de eu resistir, o diabo vai fugir de mim, é o que diz a palavra de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para você e para mim, filho, filha, eu estou para derramar a minha chuva serôdia, a bênção do Espírito. E a chuva serôdia, como a chuva temporal, ela serve para duas coisas. A chuva serôdia serve, primeiro, para que você e eu tenhamos poder para pregar o Evangelho a esse mundo todo, o que sem ela é impossível. Segundo, para me dar poder para viver o cristianismo e conseguir passar pelos últimos acontecimentos desse mundo. E segundo as profecias, eles serão terríveis. Se eu não receber a chuva serôdia, eu não vou conseguir. Mas o efeito da chuva serôdia é só para quem recebe todo dia o batismo diário do Espírito Santo, a chuva temporã. Recebendo a temporã, aí o efeito da serôdia é forte. É como se Deus dissesse assim todo dia para você e para mim, filho, filha, a sua prova final nesse mundo vai ser um teste de natação, uma prova de natação. Treina, filho, treina a todo tempo que você puder, todos os dias. Mas sabe, a vida é difícil, né? Não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de ter comunhão com Deus. A gente chega tão cansado em casa, acordar cedo é tão difícil. E quando a gente aprende e a gente começa a ter contato com Deus, Deus repreende, porque a palavra dele repreende. Deus ensina, porque a palavra ensina, não é o que diz lá em Timóteo 3,16? Ele repreende, ensina, educa na justiça, não é isso que diz a palavra de Deus? É difícil, porque isso vai contra o que eu quero. Imagina, a Bíblia me fala para eu me abster desse alimento, daquilo, eu não quero isso. Fala para eu não assistir novela, eu gosto de novela, é ou não é? Então eu deixo também.
Ah, Deus, não deu para treinar, natação eu não gosto. Ai, meu Deus, mas a minha última prova vai ser natação. Ai, Jesus está voltando, eu preciso ter como, mas não deu ainda. Amanhã. Entrega o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Amanhã, Senhor, amanhã eu entrego. Amanhã, hoje não deu, amanhã. Aí Deus chega hoje para você e diz assim: hoje, porque Jesus está voltando. É hoje que Ele fala. O tempo urge, as profecias estão se cumprindo, o mundo está desabando, a igreja, o mundo cristão está apático, tem um monte de gente vendendo milagre, tem um monte de gente fazendo coisa falsa, tem um monte de gente recebendo o falso batismo do Espírito Santo, tem um monte de gente falando em nome de Jesus e fazendo besteira, levando as pessoas para o caminho da perdição, porque não levam para a luz da palavra de Deus. Jesus diz: daqui uma semana é a sua prova de natação. Meu Deus, daqui uma semana, contra quem eu vou nadar? Vai ter só um concorrente, o nome dele é César Cielo. César Cielo. Você sabe quem é o César Cielo? É o nosso campeão de natação. O César Cielo, ele dorme a hora que ele quer, acorda a hora que ele quer, treina se quiser, ele come o que ele quer. César Cielo está preparado para cair na piscina a qualquer momento, para enfrentar o campeão mundial de natação. Deus está dizendo para você e para mim a mesma coisa. Ele está dizendo para você e para mim: filho, filha, reconstrói o templo do meu espírito, porque se você destruir o templo do meu espírito, que é o seu corpo, quando eu voltar, esse templo vai ser destruído. E eu disse para você que eu ia contar como é que eu emagreci, né? É o testemunho mais chato do mundo, porque foi um milagre que Deus fez na minha vida. Eu não tenho uma receita para dar para você. Logicamente que a primeira vez, antes de tudo, não estava acontecendo nada na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa normal. Sabe como é que é uma pessoa normal? Uma pessoa normal é assim: eu gosto de ver bastante TV, eu gosto de comer de tudo, eu gosto de fazer o que eu quero, na hora que eu quero. Era assim. Eu não conseguia. Você sabe o que é não conseguir, não sabe? Tem alguma coisa na sua vida que você não consegue, não é verdade? Você gostaria de mudar, mas não consegue. Todos nós temos. É um espinho na carne. Aquilo era a minha coisa que eu não conseguia. Eu sabia que para poder estar diante de Deus, eu tinha que mudar isso na minha vida. Tem um monte de outras coisas, mas isso também era fundamental para mim. Eu precisava, mas eu não conseguia. Eu já tinha tentado 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Não conseguia. Então eu procurei uma médica primeiro. Me deu um remédio, eu comecei a tomar o remédio. E eu comecei a emagrecer. Depois de 1 mês, Deus começou a fazer uma revolução na minha vida, que não tinha nada a ver com aquilo, mas que de certa forma Deus estava preparando. Era para eu tomar o remédio 7 meses, eu tomei 2 meses e parei de tomar o remédio. Aí foi. Só que isso faz 2 anos, e de lá para cá, manter é a mesma luta. Deus começou primeiro. A grande revolução que Ele fez na minha vida foi mostrar para mim que Ele fala comigo através da palavra. Porque eu já era pastor há 23 anos, mas eu achava que Deus era o Deus do Abraão e do Isaac e Jacó, não do Fernando. E que Ele não falava comigo. E quando pela primeira vez alguém me ensinou, e para alguém me ensinar eu tive que pedir, e quem me ensinou foi o irmão João Ninguém, o grande mestre da teologia, o João Ninguém, que não é pastor, não é nada, mas ele é um doutor no relacionamento com Deus, porque ele vive aquilo. E eu tive que, chorando, implorar para ele, dizer: por misericórdia, me ensina como é ter comunhão com Deus, porque eu não sei. Eu sou pastor há 23 anos e eu não consigo orar o suficiente, não consigo ler o suficiente. Ele disse: Deus quer falar com você, pastor, pela Bíblia, e me ensinou. E quando Deus falou comigo a primeira vez, eu disse: não, eu sou muito racional para isso. Não é Deus que está falando, isso aqui é ridículo. Não,
E Deus teve que me provar de muitas, inúmeras maneiras. Deus teve que fazer milagre um atrás do outro. Deus teve que fechar todas as saídas para eu olhar uma hora e dizer assim: não tem como resistir. O Senhor Deus está falando comigo. E Deus começou a guiar o meu caminho e guiar a minha vida. E eu quero dizer para você, filho, filha, Deus é um Deus real. Aquilo que é impossibilidade para você e para mim é possível para Deus. Deus começou a me guiar naquilo que eu devia comer, porque está tudo na palavra dele. Ele expôs para nós o que eu não devia comer. As quantidades a gente sabe, porque gordo sabe disso aí o tempo todo. A gente sabe dessas quantidades. A gente sabe até o que os médicos vão prescrever. Mas eu comecei a procurar purificar. Se eu ia comer pão, era o pão integral. Eu comecei a buscar as coisas mais puras de Deus, as coisas de Deus assim, que Ele preparou para nós assim, modificar. Eu comecei a rogar a Deus, dizer: Senhor, muda o meu gosto, por misericórdia, porque eu só gosto do que não presta. Eu adoro comer chocolate, eu gosto demais de chocolate, eu sou chocólatra. E como diz, chocólatra é porque eu idolatro o chocolate, ele é um ídolo para mim, eu não consigo dizer não para ele, eu sou um idólatra de chocolate. Era isso. Então, Senhor, o Senhor tem que mudar, o Senhor tem que me mudar o tanto que eu passo na frente da televisão, porque eu sou um pastor. Como é que eu posso ter poder diante das pessoas, diante do Senhor? Como é que o Espírito pode habitar a minha mente, o meu corpo, se aquelas imagens ficam aqui dentro da minha cabeça, imagens de filmes e tudo mais? Eu escolho a programação. Eu não era um salafrário, eu não era um idiota, um mentiroso, mas eu estava muito exposto a tudo. Eu não sei se você consegue me entender o perigo que isso é. As filosofias que estão por trás de tudo isso. Eu quero dizer para você, eu ainda adoro ver novela. É verdade, não estou mentindo, nem é figura de retórica. Eu gosto demais de ver novela. Eu cresci vendo novela. Eu gosto demais. Por isso eu não posso ver nenhum capítulo. Porque se eu assistir a curiosidade triplica para saber o que está acontecendo na novela. Você entende o que eu estou falando? Porque para começar a assistir novela é simples. Você só senta do lado de alguém que assiste. Aí você diz assim: quem é esse? Pronto, a pergunta já foi suficiente. Esse eu vou te explicar. Esse aí, ele está com essa daí, mas não é casado com ela não. Na verdade ele é amante dele, mas ele é casado, que eu vou te mostrar. Essa daí, que está com esse outro também, porque ele não sabe, mas ela trai ele também. Mas todo mundo se conhece na novela. Então passou um capítulo, você conheceu todo mundo, eles vão mostrando um pedacinho da vida de todo mundo, você já está apaixonado pela novela, pronto, você não aguenta parar de assistir mais. Aquela curiosidade. Se a novela estiver no final, então, enquanto você não assistiu o final, você não para. É ou não é? Viu como é que eu gosto de novela? Por isso eu não posso assistir. Eu ainda gosto muito de chocolate, por isso que eu não posso comer o chocolate. E não é fácil, queridos. Dizer não é fácil. É uma luta, é uma batalha. Uma batalha. Em alguns momentos da minha vida, desse tempo para cá, eu fui sentindo como se eu estivesse escorregando um monte abaixo e clamando, porque eu orava de manhã, eu dizia: Deus, me batiza com teu Espírito e tal, e fazia previsão, tudo, fui aprendendo um monte de coisa. E quando chegava na hora de comer, quando eu acabava de comer, de repente eu tinha comido aquilo que eu não planejei comer. Meu Deus, como é que pode? Um dia, um mês, meu Deus, está voltando tudo. E eu tive que voltar a clamar a Deus, e clamar, e clamar, e clamar. E só quando eu clamei de novo, o Senhor me deu força de novo para eu poder dizer não, e dizer não, e dizer não. É essa a luta, queridos. A luta é essa. Isso é uma luta espiritual? É uma luta espiritual, queridos. E eu vou dizer para você, se você tem o mesmo problema que eu, você sabe que você precisa de um milagre também. Se você tem outro problema, se você é viciado em sexo, se você é viciado em pornografia, se você é viciado em internet, se você é viciado em qualquer outra porcaria ou coisa boa, porque coisas boas viciam também. O Senhor Deus está dizendo: reconstrói o templo do meu Espírito para que eu possa habitar em você. Como? Eu dou força. Sobe o monte, lá você vai encontrar o material para isso. O monte da adoração, da comunhão com Deus. Olha para o seu passado. Olha para o seu passado. Analisa o seu passado. Confessa os seus pecados diariamente para Deus. Deus está querendo entrar, fazer uma revolução na sua vida. Deus está querendo mudar tudo. Há um tempo desse atrás, uma pessoa dentro de uma igreja me chamou e disse assim: pastor, eu preciso que você vá visitar o meu filho. Qual o problema do seu filho?
sabe, ele está vendo e falando com espíritos. Eu comecei a notar que ele fica conversando sozinho dentro do quarto fechado. E agora, depois de uns meses, eu cheguei e prensei ele na parede. Ele disse: pai, eu estou conversando, aparecem espíritos malignos na minha frente, eles conversam comigo. Primeira coisa que eu perguntei para essa pessoa: o que seu filho assiste? Falou um monte de coisa. E aí ele disse um nome: Naruto. Tá bom, vou lá visitar teu filho hoje, 15h. Entrei na internet para saber o que era isso. E o site descreve: esse fulaninho aqui, Naruto, ele é um ninja que quer provar para a aldeia dele que ele é um ninja de verdade. Lá dizia assim: mora dentro dele, está selada dentro dele uma raposa demoníaca de 9 caudas, se eu não me engano, se eu não errei o número. De 9 caudas. O nome dela é Kyubi. Quando ele começa como ele não pode se livrar dela, porque ela está selada, foi colocada dentro dele, ele conversou com ela e disse assim para ela, isso está no site oficial deles, diz para ela assim: olha, já que eu não me livro de você, você vai pagar aluguel para mim, para morar dentro de mim. E o aluguel que você vai pagar é dar o seu poder para mim. Poder. Quando ele começa a lutar com o oponente e ele não dá conta, aquela raposa demoníaca de 9 caudas coloca uma cauda para fora. E ela funciona como um braço que funciona a despeito da vontade dele. E quando ela não está outro braço, no segundo braço, os olhos dele começam a mudar. A partir do quarto braço, quarta cauda que ela coloca para fora, ele começa a se transformar numa raposa demoníaca de 9 caudas. Essa é uma cena de uma possessão demoníaca. Fui lá para conversar com o rapaz. Falei: você já viu o site oficial? Não. Não? Tem computador, internet? Não. Então vou ler para você o que está descrevendo aqui. Li tudo para ele. Eu digo: só tem um jeito de você se livrar desses espíritos demoníacos que estão visitando você. E tem mais, ele falou: eu não posso ir da igreja, porque quando eu entro na igreja, aí que a coisa fica terrível, eles aparecem e me incomodam e querem que eu saia. Só tem um jeito, o jeito é eliminar isso da sua vida. Elimina do seu computador, os adesivos, revista, qualquer coisa que você tenha, elimina tudo, elimina site, elimina tudo, link, elimina tudo. Se você quiser, coisas que você tem, vamos pegar, eu venho com você, nós vamos queimar tudo. E nós vamos orar a Deus e vamos clamar para Deus libertar você. E Ele vai libertar você. Ele disse: eu não posso romper com eles. Por quê? Porque eles disseram para mim: se você romper com a gente vai possuir você. Você está entendendo o que eu digo quando eu digo assim, que o inimigo arromba portas? Ele está arrombando a porta do coração do teu filho, da tua filha. Esse é um exemplo, mas eu podia citar um monte de outros exemplos dentro de desenhos, os mais inocentes possíveis. Os mais inocentes possíveis. Ele está querendo arrombar a tua mente. Ele está querendo colocar na tua cabeça que a mulher, para ser uma mulher de verdade, ela tem que ser uma prostituta. Você espera que a sua mulher seja uma prostituta, a sua esposa, para você. Ele está colocando na sua cabeça que é normal ter outros relacionamentos. Ele está colocando na tua cabeça que é normal um adolescente ter um monte de relacionamentos sexuais antes de casar, porque isso é bom. E é por isso que os lares estão detonados, estão acabando, não existe mais. Ele está tentando. E você está abrindo. E o templo está destruído. E Deus está dizendo: quero tomar conta da sua vida. Você deixa? Jesus diz: eu bato a porta. Eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora esperando você. Você tem que abrir sua liberdade de escolha. Ele não arromba a porta. A última promessa do Senhor. Veja comigo. Aqui em Ageu mesmo. 2, 5, 6 e 7. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Amém. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda assim, uma vez, dentro em pouco,
Farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, o teu corpo. Verso 9, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo que a glória da chuva serôdia do Espírito vai ser maior do que a primeira, por isso a glória do Espírito no seu corpo vai ser maior do que dos apóstolos. Ele está dizendo que ele vai encher de paz logo em seguida a terra, quando ele vier dessa maneira. E você, o que diz? O que é que você fala para ele? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para ter tempo para Deus tem que renunciar. Para buscar a Deus tem que renunciar. Para ouvir a palavra e aceitar que aquilo é a palavra de Deus, para ler e aceitar, tem que renunciar. Para comer tem que renunciar. Para beber tem que renunciar. Para se divertir tem que renunciar. Tem. Para eu guardar puro o meu cérebro, o meu corpo, para um Deus puro poder habitar aqui. É isso que Deus está esperando. Aceita? Aceita? Por isso, essa noite, eu tenho um convite para você. Vai ser diferente hoje o convite. Os arautos vão vir aqui para cantar a última música. Hoje, quando você ouvir o chamado e o convite de Deus, se o Espírito estiver tocando o seu coração, você vai se levantar. Mas você vai se levantar não fisicamente, prestou atenção? Vai levantar dentro do seu coração. Ninguém vai ver, vai ser fácil demais, não vai ser? Vai nada, vai ser difícil. Porque ninguém está vendo, mas é impossível esconder de Deus se você está em pé ou não, e é isso que importa. Nesse momento é isso que importa. Por isso, se o Espírito tocar o seu coração, levanta. Ele só vai poder tomar conta da sua vida se você se levantar dentro do seu coração e aceitar e clamar por Ele. Aí Ele vai poder agir aí. A música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. Não fique parado como você está. Clama junto com eles e pede do Senhor a promessa dele que se cumpra do Santo Espírito. O Senhor deixou-nos a certeza de que um dia em breve vai voltar, e até o dia desse encontro não veremos a face do Senhor. Mas Jesus deixou sua promessa de amor, o Consolador viria para nós. Apesar do sofrimento, toda dor e solidão, Cristo quer morar em nosso coração. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Todos nós que cremos em sua vinda, temos que testemunhar do amor, pois somente assim refletiremos o caráter santo do Senhor. Nosso coração necessita de unção para poder mostrar o amor de nosso Pai. Cristo quer falar ao mundo
erguer a voz e proclamar. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Este mundo já está chegando ao fim, e a promessa do Consolador é para nós. A última igreja, a última chance, a última chama de amor acesa está. Vai você brilhar, vai você falar. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim com teu poder, cumpre em mim o teu querer, até Cristo regressar. Vem brilhar, Espírito, vem brilhar. Ó Senhor, nós precisamos do poder do Seu Espírito para viver o Evangelho, para brilhar com a luz de Jesus. Precisamos, Senhor, do poder do Teu Espírito para falar com poder, com autoridade, com intrepidez. Precisamos desse poder para vencer as nossas limitações, para seguir a Tua palavra. Ó Senhor, não nos despeças daqui vazios. O Senhor sabe das limitações de cada um, o que precisamos vencer. Toma-nos nas Tuas mãos, e aqueles Teus filhos que se levantaram dentro do coração, ó Senhor, que o Senhor os envolva com o Seu amor, em nome de Jesus, amém, Senhor.